Então, bom dia novamente. Vamos encerrar aqui hoje, né, o conteúdo, pelo menos, da parte dos conceitos básicos de deformação. Bom, na aula passada a gente fechou, né, falando de indeterminação estática, né? A gente viu, né, que para esses tipos de problemas estaticamente indeterminados, né, além das equações de equilíbrio, né, somatório de forças, somatório de momentos, a gente também tem que aplicar condições de compatibilidade geométrica, né, e aí analisar que condições são adequadas, né, para cada problema, né. Vimos que não é nada tão complicado, né, basta ter atenção na hora de definir essas condições. Resolvemos esse problema, né, esse exercício, né, e agora, para fechar, vamos falar de problemas com variações de temperatura, né? Como é que a gente calcula tensões e deformações, né? Para esse tipo de problema. Variação de comprimento, né, pessoal? Dilatação térmica, a gente já viu desde lá do segundo grau, né? Aqui a gente vai ver algumas coisas diferentes, né? Primeira coisa, pessoal, para a gente ter, né, tensões, né, em problemas envolvendo variação de temperatura, uma coisa necessária é você ter restrições. Por exemplo, essa barra aqui, pessoal, imagine uma barra, né, solta numa mesa, sei lá, qualquer coisa que vocês possam pensar aí, e eu submeto essa barra a uma variação de temperatura, sei lá, chego com um maçarico, qualquer coisa, boto uma resistência elétrica grande ali, né, que provoque variação de temperatura, né, sei lá, independente da fonte térmica, imaginem que ela está submetida a uma variação de temperatura. Se eu estou aquecendo essa barra, a barra tende a fazer o quê, pessoal? Vamos pensar só em dilatação linear, tá certo? Ela tende a aumentar de comprimento, não é isso? Todo mundo concorda com isso, né? Se eu não tenho nenhuma restrição, ela vai aumentar de comprimento, né, proporcionalmente à variação de temperatura que é aplicada nela, né? E a gente sabe também do equacionamento que é proporcional também, né, ao comprimento inicial dessa barra, né, a variação de comprimento, né? Então, a variação de comprimento devido a uma variação de temperatura ela é proporcional à variação aplicada e ao comprimento inicial. E aí, qual é a constante de proporcionalidade, pessoal, que a gente aplica para transformar essa proporção numa igualdade? É o coeficiente de dilatação térmica linear, esse nosso alfa. Então, isso aqui, ó, né? Deixa eu usar aqui o laser. Isso aqui a gente já conhece, né? A gente já sabe calcular, tá certo? Então, vamos lá. Se eu não tenho restrição nenhuma, essa aqui vai ser a variação de comprimento da minha barra. Por exemplo, é uma barra de aço, um aço comum. O coeficiente de dilatação térmica de uma barra de aço é 12 vezes 10 a menos 6, né, por grau Celsius, tá certo? Essa é a unidade do coeficiente de dilatação linear, né? Apliquei lá uma variação de comprimento, uma variação de temperatura de 60, tem um comprimento inicial de 1 metro, né? Só fazer essa conta eu sei quanto variou de comprimento. Se a variação for negativa, eu vou tender a ter um encurtamento, tá certo? Então, se eu não tenho restrição nenhuma, vai ocorrer deformação, vai ocorrer variação de comprimento, o que não vai ocorrer é a existência de tensões, tá certo? Nessa barra, ok? Agora, à medida que eu coloco uma restrição, aí, né, vem para esse esquemático que está aqui, né? Vamos imaginar uma barra, pessoal, que esteja engastada nas duas extremidades, tá certo? Vamos acompanhar aqui, né? Ela está engastada nas duas extremidades. Aí eu vou lá e eu coloco, né, um aquecimento, né? Aplico uma variação de temperatura positiva. O que essa barra vai querer fazer, pessoal? Ela vai querer aumentar de comprimento, não é isso? Vamos lá. Quero vocês participando aí. Vai querer aumentar de comprimento, não é isso? Só que as restrições não vão deixar,
Tá certo, pessoal? Então, olha, quando ela vai querer expandir, né, as paredes, né, onde ela está engastada, ou as restrições, seja o que for, né, vão fazer uma força, pessoal, no sentido oposto. Ou seja, a barra vai querer aumentar de comprimento e a restrição vai, né, aplicar uma força compressiva, impedindo essa variação de comprimento. Aí, né, se eu tenho uma força axial compressiva impedindo esse crescimento, é óbvio que eu passo a ter uma tensão, né, de compressão atuando nessa barra. Concordam, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Sim, Bruno. Tranquilo, né? Da mesma forma, se em vez de eu ter, né, um aquecimento, eu tenho um resfriamento, uma variação de temperatura negativa, a barra, né, tenderia a encurtar. Só que ela está restrita. Por exemplo, vamos dizer que ela está engastada aí. Né? Esse engaste vai impedir ela de encurtar. Tá certo? Então, né, quando ela quer encurtar e a restrição não deixa, o que a restrição está fazendo é aplicar uma força atrativa agora. Tá certo? Então, eu vou estar submetida, vou estar submetendo essa barra a uma tensão atrativa. Tá certo? Então, é o que está dito aqui, né? Não há tensão associada com a deformação térmica, a menos que a deformação seja contida por apoios. É o que está colocado aqui. Aí, pessoal, né, eu passo a ter uma componente, né, devido à variação térmica e uma componente de deformação devido a uma força que vai passar a existir no problema, né, porque eu tenho restrições. Tá certo? Então, ó, eu tenho aqui uma componente de deformação devido à variação de temperatura, tá aqui, isso aqui a gente já conhece, e isso aqui também a gente já conhece, né, pessoal? E aí, o que acontece? Pessoal, se eu estou com restrições, essa barra, no final das contas, seja por efeitos térmicos ou efeitos de temperatura, ela pode ter o seu comprimento variado? Ela vai poder ter? Não. Não. Então, o que acontece? Né? A minha condição de compatibilidade térmica é que a deformação devido à variação de temperatura mais a deformação devido à variação, né, a existência de uma força, na verdade, que vai passar a existir, ela vai ter que ser zero. Se eu já tenho uma restrição desde o início da variação de temperatura. Então, essa aqui é a minha condição, pessoal. Né? Eu vou ter aqui, ó, uma componente devido à variação térmica, outra componente devido à força que vai passar a existir. Né? Então, a superposição dessas duas condições, ou dessas duas variações de comprimento, né? Quando eu somo as duas, isso aqui tem que dar zero. Por quê? O comprimento inicial, né, vai permanecer o mesmo, porque ela está restrita, tá certo? A minha barra está restrita. Então, olha só, fazendo isso daqui, ó, né, somando a variação devido à temperatura mais a variação devido à força igual a zero, substituindo, ó, as duas equações aqui, né, o que a gente tem? A força, pessoal, que vai passar a existir, né, quando essa barra está restrita e eu tenho uma variação de temperatura, vai ser menos a área de seção transversal dessa barra, vezes o módulo de elasticidade do material, vezes o coeficiente, né, de dilatação linear, tá certo? Vezes o ΔT, né? E esse menos, né, pessoal, né, ele é justificado, né, tanto pela equação aqui, né, mas se a gente pensar fisicamente, né, ó, área, módulo de elasticidade e alfa, né, não tem sinal, tá certo? São grandezas aí, né, absolutas, né? Então, uma, né, de área, né, uma dimensão, outra e as outras duas são propriedades, né, físicas do material, uma térmica e outra mecânica, né? Então, o que pode mudar de sinal aqui, né, o que pode ter sinal, na verdade, é a variação de temperatura. Se a variação de temperatura, pessoal, for positiva,
tá certo? A força que atua, né, na barra vai ser compressiva, né? A gente acabou de ter esse raciocínio aqui, né? Vai ser compressiva. Então, obviamente, realmente o sinal da força é negativo. Se a variação de temperatura for negativa, né? Então, boto aqui menos com menos, fica mais. A força que vai atuar na barra, devido à restrição, é positiva. A mesma coisa para a tensão, pessoal. Né? Se eu tenho uma variação positiva de temperatura, eu vou ter uma tensão compressiva. Né? Se eu tenho uma variação negativa, ou seja, no sentido, a barra querendo encurtar e a restrição não deixando, eu vou ter uma tensão trativa nessa barra. Tá ok isso aqui? Questão do sinal, como chega nessa equação, tudo certo, né? Sim. Ok, beleza. Então, pessoal, vamos aqui, ó, para a gente já dar uma praticada aí, né, nesse equacionamento. Vamos resolver esse exercício aqui, tá certo? Mesmo esquema, né? Eu vou dar aí um tempinho para vocês e a gente vai apresentar a solução do quadro. Então, ó, determine os valores da tensão nas partes AC e BC da barra de aço mostrada aqui na figura 3.10, quando a temperatura for de menos 45 graus, tá certo? Sabendo que ambos, né, os apoios rígidos, né, então esses apoios são rígidos, foram ajustados na temperatura de 20 graus Celsius, tá certo? Então, ó, essa barra, né, ela foi ajustada nesses apoios aí, que eu estou considerando rígidos, ou seja, eu não tenho deslocamento nesses apoios aqui, né, com 20 graus Celsius. Eu quero saber, né, as tensões quando a temperatura for de menos 45, ou seja, qual foi a variação de temperatura que houve aí, pessoal? Menos 65. 65, ok. E determine também o deslocamento do ponto C. Percebam, né? Eu não estou dizendo que não há deslocamentos, né, ao longo da barra, ou deformações ao longo da barra. O que eu estou dizendo, né, é que o deslocamento aqui de A em relação a B, né, é nulo, tá certo? Porque eu não tenho deslocamento nem do ponto A nem do ponto B. Então, essa é a minha condição. Então, vamos lá, pessoal. Apliquem aí, né? Para as duas barras, né? Que aqui eu tenho um componente estrutural, né? Com duas barras, ou uma barra aqui, né? Composta por duas áreas de seção transversal, né? Então, eu tenho aí, ó, uma componente, né? Para esses dois trechos de variação de comprimento devido à temperatura e devido a uma força que vai passar a existir quando eu tiver essa variação de temperatura. Então, vamos lá. Quero todo mundo tentando resolver isso daí enquanto eu coloco aqui já no quadro. Então, olha, aqui, pessoal, né, eu já coloquei, tá certo? Só as reações aqui, tá certo? Teria, né, também, né, que são pinos, reações verticais, né, mas a gente não tem qualquer esforço vertical aí. Então, olha só, eu estou aplicando uma variação de temperatura negativa. Esse componente estrutural aqui vai tender a fazer o quê, pessoal? Então, a primeira coisa, né, posicionar aqui as reações. Ele vai tender a encurtar, tá certo? Ele vai querer, né, reduzir de tamanho. As restrições, que são rígidas, não vão permitir. Então, eu vou ter reações, né, no sentido de puxar para esse lado, tá certo? Porque ó, isso aqui vai querer diminuir aqui de comprimento, né? Então, isso aqui não vai deixar, então a reação vai ser nesse sentido. E aqui a mesma coisa, né? Aqui, ó, nessa extremidade a barra ia querer também se deslocar para a direita, né? Então, tem uma reação aqui, ó, do meu apoio rígido para a esquerda. Eu estou chamando aqui de RA e RB, pessoal. Fica fácil aqui, ó, a gente aplicando equilíbrio de forças, né, na direção horizontal, fica fácil da gente ver que, obviamente, RA é igual a RB, né? Eu só tenho aqui, ó, essas duas forças atuando, né? E aí eu teria, ó, menos RA mais RB igual a zero, tá certo? Então, RA é igual a RB. Isso aqui tá claro, né? E aí, pessoal, essas duas forças aí, ó, eu vou chamar de P.
tá certo? Só para a gente simplificar aqui, tá certo? E olha, foi pedido, né, as tensões, né, que vão atuar nas partes AC e na parte CD, tá certo? Então, para saber as tensões, eu tenho que saber a força que vai atuar, né, quando essa temperatura for de menos 45, ou seja, quando ocorrer uma variação de temperatura de menos 65. Foram dadas todas as propriedades aí necessárias, né, as informações. E aí, pessoal, vamos lá então. O que a gente sabe, né, como a gente tem que trabalhar nesse tipo de problema? Eu sei que, se eu tenho restrições, quando eu começo a ter variação de temperatura, né, eu começo a ter também uma componente de força atuando no meu componente estrutural. Então, ó, o que eu posso dizer aqui, né, a primeira informação que eu tenho, né, já que isso aqui está totalmente restrito, é que a variação de comprimento da parte AC mais a variação de comprimento da parte CB, pessoal, isso aqui tem que ser quanto? Zero. É nulo, Tem que ser professor. zero. Perfeito. Tem que ser zero. Agora, olha só. Cada componente de variação dessas aqui, ó, tem dois componentes, né, a serem considerados. Então, ó, eu tenho aqui um componente térmico mais um componente de força atuando na barra AC, tá certo? E aqui a mesma coisa, né? Eu tenho um componente térmico e um componente de força atuando na barra CB. Isso aqui igual a zero. Tudo bem? Vamos abrir isso daqui então, né? O componente térmico, como é que fica, pessoal? O alfa é um só, né? As duas partes são do mesmo material, mesmo aço, né? Então é alfa vezes ΔT vezes L, ó. Percebam que o L também é o mesmo, né, pessoal? 300 milímetros. Então vamos deixar assim, tá? Mais, tá certo? E aí, ó, como é qual é a minha equação para variação, né, de comprimento devido à força? Força, tá certo, pessoal? Vezes, né, o comprimento L sobre o quê? A área transversal. Agora sim, né, é diferente. Então, da parte AC vezes o módulo de elasticidade. Então, eu tenho isso daqui, mais aí a mesma coisa lá para a parte CB, né? Alfa ΔT L, né? Se os comprimentos fossem diferentes, né, pessoal, a gente ia ter que também diferenciar aqui. Mas, ó, a mesma força, pessoal, aí é isso que eu quero que vocês enxerguem, obviamente, né? Isso daqui é a força interna que atua na parte AC, né? Então, ó, se eu seccionar aqui, tá certo, pessoal? Qual é a força interna que atua aqui na parte AC? Não é o próprio RA, que eu estou chamando de P? Então, coloco o P aqui. Mesma coisa para a parte RB. Eu seccionando aqui, trabalhando da direita para a esquerda, né? O esforço interno que atua na parte CB também é RB, que eu estou chamando de P. Então, é a mesma força aqui, vezes o comprimento L, sobre a área CB, né, que é diferente, vezes E. Isso aqui tudo igual a zero. Né? Ó, o comprimento L aqui, como ele é igual, eu posso sair cortando, já facilita um pouco aí, né, as minhas contas. E aí, pessoal, eu posso agrupar aqui as coisas, né? Então, eu vou isolar o que é força, né, para um lado, já que é a força que eu quero determinar a princípio, tá certo? E jogar, né, o que não tiver aí multiplicando com força para o outro lado. E aí, pessoal, vocês fazendo isso, vocês vão chegar numa equação. Vamos lá, vamos desenvolver um pouco mais aqui. Ficaria força vezes, né? Na verdade, aqui eu posso colocar. Deixa assim mesmo, né?
Aí seria 1 sobre A AC. Na verdade, eu posso também fazer isso aqui, né? Que o E também, o modo de elasticidade também é um termo comum. Mais 1 sobre ACB, né? E aí eu passo, né, os termos, né, de temperatura lá para o outro lado. Então, e aqui, ó, os dois são iguais, né, pessoal? Por quê? Apesar da área ser diferente, a variação de comprimento devido à temperatura não depende da área, depende do comprimento, do coeficiente de dilatação térmica, né? E da variação de temperatura. Então, é tudo igual. Então, aqui ficaria menos 2 alfa delta T. Tá certo, pessoal? Então, ó, o P aqui, né, vai ser igual menos 2 alfa E. Deixa eu botar o E para lá para fora. Porque ele chegou agora multiplicando, né? Passo multiplicando para lá e divido por esse termo aqui, né? 1 sobre AC. Aí, muito cuidado nessas contas, né, pessoal? Tá certo? Na hora de jogar lá na calculadora para não perder para contas, né? Essa força aqui, pessoal, deu 81,12 quilonewtons. Positiva, né, pessoal? Olha só, menos. Aí a variação de temperatura também é negativa, então menos com menos fica mais. Obviamente, né, eu considerei uma força atrativa e é o que vai ocorrer mesmo. Então, sinal dá positivo. Tudo bem, pessoal? Então, depois chequem essas contas aí. Tá? E aí está sendo pedido, né, as tensões, as tensões, né, nas partes AC e BC. Agora, né, pessoal, eu tendo a força que vai atuar, né, quando eu tiver com a temperatura de menos 45, né? E eu tendo as áreas, né, pessoal? Então, na parte AC, é a força sobre a área AC, né? E na parte CB, mesma coisa, força sobre a área CB. Tá certo? E o resultado está aí, né? O resultado eu coloquei aí no... Ah, não, nesse problema não está. Desculpem. Então, deixa eu olhar aqui que está no Maticad. 208 megapascal. Pessoal, então na área CB, no componente CB, a tensão deu quanto? Só olhando aqui, né? Olha só, a força é a mesma. E uma área é o dobro da outra. Né? Então, a tensão aqui na parte CB é a metade, né? 104 megapascal. Mas não acabou, não. Eu pedi também, né, o deslocamento do ponto C. Então, percebam, né? Eu vou ter variações de comprimento internas aqui. Né? O meu comprimento total é que não vai mudar. Né? Ou seja, eu vou ter variações de comprimento internas e elas vão se compensar, né? Vou ter variação positiva em um dos componentes e negativa no outro. E aí elas se compensam. Oi? No caso, ele iria se deslocar para a direita, não é? O ponto C, vamos ver. Vamos já ver. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu apagar... Eu vou apagar aqui, tá certo, pessoal? Então, né, esses dados você já tem aí. Aí, olha só. Para eu calcular o deslocamento do ponto C, né, eu posso fazer pela variação de comprimento de um desses dois componentes aqui. Por exemplo, ó, se eu faço... Né? Oi? Eu tenho uma dúvida. O que seria o L? O L é o comprimento. Comprimento. Tá? L e L. Né? Como ele é igual, né? Como ele é igual para as duas partes, tá bem? É curioso, porque o L, nas duas seções, ele tem o mesmo comprimento. Por isso que o senhor não colocou tipo L1 ou L2, né? Isso, por isso que eu saí cortando também depois, né? Porque é tudo igual.
Entendi. Né? Tá? Então, olha só, pessoal, vamos fazer aqui, ó, pela parte AC. Então, o deslocamento de C em relação a A, que é a mesma coisa que a variação de comprimento da barra AC, né? Isso aqui é o próprio deslocamento de C, né, pessoal? Porque o ponto A não se desloca, tá certo? Então, isso daqui ficaria, né? Deslocamento de C menos deslocamento de A. Isso aqui é zero, né? Agora, olha só. A variação de comprimento desse trecho AC, ele tem quantos termos para a gente considerar? Eu tenho o termo térmico e o termo de força de novo, pessoal, né? Você não pode escolher um ou outro. Né? Os dois têm influência nessa variação de comprimento. Então, ó, eu vou ter, né, a variação térmica mais a variação devido à força. Então, ó, deslocamento do ponto C, tá certo? Vai ser igual a alfa delta T vezes L, mais, tá certo? A força, que eu já calculei, vezes L, sobre a área, né? CB, ou AC, né? Que eu estou fazendo AC, vezes o E, tá certo? Fazendo essas contas aqui, pessoal, vocês vão chegar, né? A isso aqui, ó. Uma variação de comprimento positiva. Ó, aqui, ó, esse termo aqui vai ser negativo, concordam? Então vamos lá, vamos fazer as contas aí. Vocês trabalharem um pouquinho. Quanto é que dá esse termo aqui, pessoal? Alfa vezes delta T vezes R. Me digam aí, quanto é que dá? No meu deu 0,234. Positivo ou negativo? Negativo, né? Não é isso? Porque a variação de temperatura é negativa. Então, menos 0, mas esse primeiro termo, né? Você está falando? Sim. Tá, menos 0,234. 234 milímetros. Foi isso? E agora esse segundo termo aqui, quanto é que dá? Deu 0,31, 35, vários números. Aqui, ó, deu 0,312 milímetros. Pode ser isso aí? Bate com a sua conta, se truncar na terceira casa? Tá. Uhum. Então, olha só. Aí, fazendo essa continha aqui, eu vou ter um resultado positivo, né? Que está dando... 0,078 milímetros. Pessoal, né, se a variação de comprimento deu positiva, o ponto C está deslocando para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Como já falaram no início aí. Então, deslocamento para a direita, tá certo? Aí vocês podem até representar assim também, né? Ou colocar, né, para a direita. Percebam, pessoal, se eu fizesse, né, em vez de usar o AC, eu usasse o trecho CB, esse resultado aqui final ia dar o quê? Ia dar negativo. Tá certo? Primeiro, por quê? Quanto daria esse valor aqui, ó, se eu trabalhasse no trecho CB? Ia dar a mesma coisa, né? Menos 234. E quanto daria esse valor aqui, se eu fizer na parte CB? A área é o dobro. Então, daria metade disso daqui. Tá certo? Então, ó, ia ficar menos 0,234 mais 0,156. Se você fizer essa conta aqui, pessoal, vai dar menos 0,078, não tenha dúvida. Tudo bem? Então, depois vocês façam aí, né, para exercitar pela parte CB. Aí, a variação de comprimento vai dar negativa. Como isso daqui não muda de lugar, é o ponto C que está deslocando novamente para a direita. E tem que ser a mesma coisa, né, pessoal? O ponto C é um só. Né? Então, esse aqui varia isso aqui varia também a mesma coisa, mas negativo. Então, ó, no final das contas, a nossa condição de compatibilidade inicial se cumprindo aí. Tá ok, pessoal?
Tu sabe. Então, né, mas assim, de novo, não quero vocês decorando fórmula, não quero nada disso. Eu quero vocês realmente sabendo aplicar essas condições de compatibilidade. Professor. Tá? Por quê? Oi, desculpa, fala. A força, a minha força deu 0,313. A sua força aqui? Não, ali a força do tem a força de, a variação de Isso temperatura, aqui? né? E a variação de força. Isso. Não, a variação devido à força, ok. O termo de deformação devido à força. Vamos lá, vamos usar os termos corretos. Né? Deu 0,313? Deu 313, aí no caso o meu resultado ficou diferente, ficou 0,079. Eu queria perguntar se isso tem... alguma coisa estranha aqui, né? Porque, bom, tá feito aqui no Maticad, né? Eu recomendaria que você refizesse aí essas tuas contas, mas tá, deu 0,079. Faz para o outro lado, deu 0,079, tá tudo certo. Porque, ó, é 0,001 milímetro de diferença. Mas é estranho, porque não deveria ter dado esse erro, não. Né? Pelo menos truncando na terceira casa, né, é o que eu estou achando aqui, 0,312. Então, eu recomendo que você refaça aí, eu não sei se você jogou esse valor cheio aqui, né? Então, verifica aí, tá certo? Mas, se foi um erro de conta, arredondamento, isso aí também não teria problema para mim. Tá bom? Professor, o C foi deslocado para a direita porque deu positivo aí na conta? Esse daqui, né? Ó, como eu estou fazendo aqui a variação de comprimento do trecho AC, né? Se a variação foi positiva, quer dizer que isso aqui cresceu, né? Esse trecho AC. Para isso acontecer, já que o ponto A não se desloca, é o ponto C só que se desloca para a direita. Não é isso? Entendi. E se você... Agora eu estou pedindo para vocês depois, para exercitar, façam, em vez de fazer com trecho AC, façam com trecho CB. Vocês vão ver, né, que ele vai, na verdade, encurtar. Então, para encurtar, de novo, o ponto C tem que deslocar para a direita. Tá certo? Já que o ponto B não se desloca. Tá bom? Poderia explicar mais uma vez a questão do sinal, do sentido, né, do deslocamento? Sim, mas o que não ficou claro? Vamos lá. Deixa eu botar lá de novo. Né? Olha só. Aqui, ó, é bem simples a gente checar. Né? Olha, eu estou analisando, está sendo pedido o deslocamento do ponto C. Né? Para determinar, analisar esse deslocamento, eu tenho que... O que eu sei calcular é variação de comprimento. Né? Devido a uma força, devido à variação de temperatura, enfim. Tá certo? Então, vamos lá. Para calcular esse deslocamento do ponto C, eu vou usar a variação de comprimento do trecho AC. Foi a minha opção aqui. Tá certo? O ponto A, eu sei que não se desloca. Então, tudo que tiver variação de comprimento da barra AC é devido ao deslocamento do ponto C. Tá certo? Então, vamos lá. E aí, o que provoca variação de comprimento nesse trecho AC? Um termo térmico e um termo de força. E aí, olha só, quando eu fiz essas contas, eu cheguei num valor positivo de 0,078. Então, esse trecho AC aumentou de comprimento. Para isso ocorrer, é o ponto C que tem que ter deslocado para a direita. Concorda? Para isso aqui aumentar de comprimento? É ou não é? Sim. No caso, é como se tivesse uma linha, um plano ali, cartesiano ali no ponto C. Não sei o que isso ajuda. Como assim? Ó, o valor positivo, ele tá no sentido da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, tipo isso.
Ah, sim. Aí tudo bem. Não, porque olha só, perceba o seguinte, ó. Isso aqui tem esse comprimento inicial. O que eu estou dizendo, ó, é que no final das contas ele vai ter esse comprimento final aqui, ó, quando eu aplicar essa variação de temperatura. Então, ó, ele vai aumentar de comprimento. Então, o ponto C, que era aqui, né, que era aqui, ele vai passar a ser aqui. E aqui é a mesma coisa. Você vai perceber, quando você fizer essa conta, que isso aqui vai encurtar de comprimento, esse lado aqui, ó. Então, essa barra vai passar a ter essa configuração final aqui, ó. Tá certo? Com o ponto C, analisando ou por aqui, se deslocando para a direita. Entendi, professor. Beleza. Ótimo. A Andresa, que estava tentando tirar dúvida, já que já está... Professor, no caso, a barra a barra AC ia passar a ter um comprimento de 300,072 milímetros, é isso, né? Isso, e a barra CB ia passar a ter um comprimento de 300 menos 0,078 milímetros. Exatamente isso. Para essa treliça aqui, eu estou pedindo para vocês calcularem a variação de comprimento nesse trecho AB, nessa barra AB, e nessa barra aqui, ó, AD. Né? Então, eu tenho uma articulação aqui, né, que está ligando esse trecho AD com o trecho DC, né? Tenho esse componentezinho aqui. Agora, é o seguinte, já foram dados, né? Esse comprimento foi dado, esse aqui foi dado, então isso daqui é fácil calcular, né? Só a hipotenusa aí. Então, os comprimentos estão dados, as áreas estão dadas, o modo de elasticidade está dado. Para calcular a variação de comprimento, pessoal, devido a um esforço axial, que é o que vai ter aqui, né? Em cada elementozinho desse de barra, ligado por pinos nas extremidades, né? A minha equação é P vezes L sobre A vezes E, tá certo? Então, o que eu tenho que determinar aí para resolver esse problema é a força atuando nesse componente aqui e nesse componente. Então, façam aí, pessoal. Aí uma coisa que eu recomendo. Trabalhem com o equilíbrio de nós, tá certo? Do nó A. Agora, antes, é claro que vocês têm que determinar as reações, né? Em A e C. Tá certo, pessoal? E aí, então, vocês têm que fazer o DCL primeiro do componente todo, da treliça toda, né? Substituindo isso aqui pelas reações, tá certo? Esses apoios. E aí, calcula as reações em A e em C, né? Um problema totalmente simétrico, então está muito claro aí as reações. Teria aqui uma reação horizontal em A, mas ó, não tem nenhuma força externa aqui horizontal, né? Então, ó, essa reação horizontal seria zero. E as reações verticais, está muito fácil, porque é um problema simétrico aí, tá certo? Então, calculem as reações e depois façam o equilíbrio de forças no nó A. E aí vocês vão determinar o que precisa para resolver esse problema aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Tempinho para vocês enquanto eu coloco aqui no quadro. Problema bem simples, então dá para sair rápido. Todo mundo tentando, pessoal? Então, olha só. Né? Aqui eu tenho a minha treliça, tá certo? Bom, já coloquei só o DCL dela aqui completo, né? E aí, olha só, eu tenho essa força vertical aqui só, né? Quando eu aplicar as equações de equilíbrio para esse DCL aqui completo, né? Eu vou chegar à conclusão que essa reação aqui que eu teria em A é zero, tá certo? E que, ó, cada reação vertical dessa é metade dessa força aqui, tá certo? Por quê? Eu tenho um problema totalmente simétrico. Aqui está claro, pessoal, né? É um problema simétrico, então quando vocês fizeram a somatória de forças na vertical, isso mais isso é igual a isso, tá? Depois aplica a somatória de momentos, ou em relação a C, em relação a A, vocês vão chegar a essa conclusão aqui, que as duas reações são iguais. Tudo bem? Depois, ó, quem ainda não está, né, bem afiado aí, tá certo? Nessas aplicações das equações de equilíbrio, faz o passo a passo aí depois. Agora, ó, como eu falei para vocês, vou fazer o equilíbrio aqui, ó, no nó A. Por quê? No nó A, pessoal,
atuam as duas forças que me interessam para resolver o problema, tá certo? Então, aqui, ó, o nó A, eu vou ter a reação aqui, a Y, tá certo? Aí, olha, eu vou ter uma força F, que eu vou chamar de FAB, ó, que atua nessa barra aqui, FAB. Obviamente, essa força é na mesma direção da barra, né, pessoal? Elemento de barra, né, ligado por 2 pinos, tá certo? E eu vou ter também, ó, uma força aqui, ó, FAD, devido a esse elemento aqui, AD. Aqui, pessoal, eu já coloquei para a direita, né? E coloquei essa daqui para baixo, porque para mim os sentidos são muito claros aí, dessas duas forças. Agora, né, se você arbitrar um sentido incorreto, né, você vai chegar à conclusão quando for resolver o problema, né? O sinal vai dar negativo, tá? Então, olha só, para aplicar o equilíbrio, né, de forças nesse nó A, eu vou primeiro decompor essa força FAB aqui, tá certo? Então, eu tenho uma componente FAB aqui, ó, que é FAB. Aí, pessoal, seria o seno desse ângulo aqui, tá certo? Desse ângulozinho aqui, ó. Seria o seno desse ângulozinho aqui, que é o quê? Oposto pela hipotenusa. Aí a hipotenusa eu já até calculei aqui, né? Então, seria 2,5 sobre 4,717. Tudo bem? Né? E também, ó, aí, ó, me dei licença de colocar essa componente horizontal para esse lado aqui. Tá certo? Em vez de fazer aqui, ó, como a gente está mais acostumado, só para a gente enxergar melhor. Tá certo? Então, eu tenho uma componente horizontal aqui, ó, que eu estou decompondo, FAB vezes, né? Aí seria o cosseno desse ângulo aqui, né? Então, 4 dividido por 4,717, né? Então, ó, aí eu posso apagar até essa resultante aqui, já que eu já estou representando as duas componentes. Mas aí vocês pegam toda a sequência, né, no vídeo, certo? Primeiro eu tinha a resultante, depois eu decompus para ficar mais fácil de trabalhar. Tudo bem, né, pessoal? Então, ó, uma primeira coisa aqui, vamos logo fazer, né, o somatório de forças na vertical, que aí eu já chego em algum valor aqui, tá certo? Então, somatório de forças na vertical igual a 0, tá certo? Para cima, positivo, vai me dar aqui FAB 2,5, 4,717 é igual, né? Essa componente aqui é igual à reação AY, que é 114 quilonewtons. Isso daqui, pessoal, vai dar quanto? 215,09. Vou colocar vírgula 1 aqui, tá certo? Vou truncar na primeira casa. Né? 0,9 ou 1, tá? Então, já temos um valor. Agora, fazendo o somatório de forças na horizontal, aí temos a outra força, né, pessoal? Então, vai dar aqui, ó, FAB. Na verdade, deixa eu já isolar o que eu estou querendo calcular, né? FAD, né, é igual a FAB 4 sobre 717. Isso aqui deu 182,4. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, agora, e aí me diga uma coisa. Da forma como eu coloquei aqui, ó, né? Aí me permitam já voltar de novo com a resultante aqui, tá certo?
FAB, ó, o FAB está empurrando esse ponto aqui, né, o ponto A. Então, o ponto A está fazendo o que com a barra AB, pessoal? Está empurrando também. Então, na barra AB, eu tenho tração ou compressão? Compressão. Compressão. Todo mundo consegue enxergar isso? Isso é importante, né, pessoal? Né? Isso que às vezes confunde ainda. Né? Então, ó, vai ficar aqui, a variação de comprimento da barra B é menos FAB, tá certo? Vezes L de AB sobre a área de AB, que também é diferente, vezes E. E aí vocês têm o resultado aí, tá certo? Depois é só fazer essa conta e o resultado está dado aí no material. E do AD, pessoal, a barra AD, pela forma como eu coloquei aqui, ó, e a força realmente eu arbitrei no sentido correto. A barra AD está puxando o ponto A. Então, o ponto A está puxando também a barra AD no outro sentido. Ou seja, a barra AD está sendo tracionada. Então, a variação de comprimento nela é positiva. FAD, L de AD, sobre a AD, vezes E. E aí, tá aí os resultados. Deixa eu olhar lá, que aí eu já... Então, aqui, ó, deu menos 2,11. Estou truncando na segunda casa, tá certo, pessoal? E aqui deu 2,03. Quem for fazer tem mais termos aqui, né? Mas estou truncando na segunda casa. Tá bom? Aí façam essas contas aí. Ok? Dúvidas aí? Não, né? Ótimo. Praticar, tá certo, pessoal? E uma coisa que eu não tinha falado para vocês, esqueci. Tem vários programinhas, pessoal, aplicativos gratuitos, tá certo? Que você consegue colocar lá o desenho, por exemplo, de uma viga, né, de uma treliça, né, e calcular diretamente as reações, os esforços que ocorrem ao longo dos elementos, tá certo? Então, isso tanto para cálculo de reações, né, quanto para diagrama de esforços, né, que eu já falei que é um dos gargalos, costuma ser um dos gargalos aqui para os alunos de MEC-SOL, né, essa dificuldade de calcular corretamente o diagrama de esforços ao longo do componente, isso pode ajudar muito vocês, tá certo? Então, baixem um aplicativo desses, né? Eu, por exemplo, tenho aqui o F-Tool, certo? Eu não lembro qual foi a universidade que desenvolveu, é brasileiro, eu acho. E vocês aprendendo a mexer lá, vocês vão ver que vai poder ajudar, né? Você faz na mão e vê o que ele deu lá também, tá certo? Sabendo trabalhar direitinho com ele, pode ajudar muito vocês, tá certo, pessoal? Ainda mais vocês, que têm muito mais facilidade que eu com essas coisas aí, tá certo? É um programinha bem facinho de mexer mesmo, tá bom? Então fica F-Tool o nome, Tool de ferramenta, né? T-O-O-L, tá certo? Então fica essa dica aí que eu acho legal, tá certo? Para vocês. Então vamos lá, vamos para a próxima. Professor, esse aplicativo é para celular ou é para computador? Rapaz, eu tenho no computador, né? No celular eu não sei, eu não nem tentei, não procurei. Eu tenho no computador, tá bom? Professor, essa questão de compressão e tração é em relação ao nó, né? É em relação às barras, né? Porque é nas barras que eu estou calculando variação de comprimento. Só que dá para a gente saber por como cada barra atua no nó. Já que eu estou fazendo equilíbrio de forças no nó, né? Olha, quando eu arbitrei esse sentido aqui, ó, eu estou dizendo que a força FAB está empurrando o ponto A nesse sentido. Então, por ação e reação e por equilíbrio, o ponto A, então, se isso aqui estiver correto, né, está empurrando a barra AB no sentido oposto. Ou seja, se eu tenho uma força atuando na barra B nesse sentido aqui, ó, né,
daqui para lá, na barra AB, né? Se eu fosse desenhar a barra AB aqui, em vez do ponto A, né? B, A, então eu teria essa força aqui, tá certo? E é claro, eu teria uma reação aqui, né, para equilibrar. Então essa barra está em compressão. Mesma coisa, se eu for desenhar a barra AD, né? AD. Então, ó, a barra AD está puxando o ponto A nesse sentido aqui, ó, para a direita. Então, o ponto A está puxando a barra AD para cá. Ou seja, está tracionando essa barra. E aí eu tenho outra força aqui por equilíbrio. Tudo bem? Entendi. Obrigada, professor. Ótimo. Eu estava com essa dúvida também. Valeu. Maravilha, maravilha. Se manifestem, pessoal. Por mais simples que pareça, não tem problema. Aqui a gente trabalhando com unidades inglesas, tá certo? Só para relembrar, né? KSI, pessoal, é a mesma coisa que 10 a terceira PSI. O que é PSI? É libra-força por polegada quadrada, tá certo? Mas aqui, ó, eu já estou trabalhando, né, com a resposta em KIP. Então, KSI é a mesma coisa que KIP por polegada quadrada. KIP, pessoal, é 10 a terceira libra-força. Né? Tem essas coisinhas aí de unidade inglesa que é bom vocês entenderem também, né? Vocês vão se deparar volta e meia com essas unidades. Por mais que o SI esteja tomando cada vez mais conta, né? Então, o ideal aqui é trabalhar com força em KIP, né, que é 10 a terceira libra-força, e as dimensões em polegada. Aqui, ó, eu tenho dimensões em pés também. Um pé, pessoal, é 12 polegadas. Então, quando vocês tiverem que fazer as conversões aí, já anotem aí, né? O pé são 12 polegadas. Aí, olha só, eu estou pedindo, né, que sejam calculadas, né, essas cargas aqui, ó, P1 e P2, tá certo? Eu tendo dado os deslocamentos dos pontos A e B, tá certo? Então, imagina isso daqui, né, como uma estrutura aí de um prédio, né, e aí eu vou ter esse peso aqui, né, apoiando nessa coluna, desse piso aqui, tá certo? Então, forçando essa coluna aqui para baixo, né? Então, eu tenho esses dois trechos aqui para serem analisados. E aí foram dados aqui, ó, o deslocamento do ponto A e do ponto B. E aí tem a sacada aí, né, pessoal? O ponto A se deslocou 0,12 polegadas para baixo. Mas o ponto B se deslocou 0,09 polegadas. É claro, né, pessoal, que o deslocamento relativo de A e B, que é o que eu uso, né, para fazer os cálculos, né, eu vou ter que fazer essa relação, né, entre os deslocamentos das duas, tá certo? Então, tentem fazer aí e achar os valores de P2 e P1, tá bom? Vamos lá, enquanto eu coloco aqui no quadro. Tem que dar tempo da gente resolver essa e mais uma questão, tá certo? Pessoal, vamos lá. Aqui eu representei de uma forma muito mais simplificada, né? Aquela estrutura, né? Coloquei só a coluna, que é o que eu estou analisando, tá certo? Aí representei, ó, a força que atua aqui nesse ponto A, P1, né? Tem P1 em cada lado aqui, e 2 P2 que atua aqui na parte B. Essa reação aqui, pessoal, CY, tá certo? Ela está segurando tudo, né? Obviamente vai ser 2P1 mais 2P2. Pessoal, eu vou fazer análise, né, das variações de comprimento dos trechos para poder determinar essas forças aqui. Já foi dado, ó, o deslocamento do ponto A para baixo, né? Então, que é 0,12 polegadas. Aqui eu estou usando o IN, tá certo? A polegada. Vocês acostumaram de uma outra forma também, né? Que é int, né? E o deslocamento B, 0,09 polegada, tá certo? Então, pessoal, olha só, o deslocamento relativo entre A e B, na verdade, é 0,03 polegadas.
Percebem isso? Ó, isso aqui em módulo, né? Isso aqui em módulo. Estou dando módulo. É claro que esses dois deslocamentos vão ser para baixo, então eles vão ser negativos. Tá certo? Percebem isso aqui? Ó? Então, se o B sozinho já deslocou 0,09, o C não desloca, o deslocamento do B é esse mesmo. O do A, então, em relação a B, né, eu tenho que subtrair isso disso. Tudo bem? Aí, olha só, pessoal. Então, já que eu vou trabalhar com variações de comprimento, eu tenho que saber os esforços internos em cada parte. Fica muito claro que o esforço interno aqui, né, pessoal, na parte AB, ó, quando eu colocar aqui, né, a minha convenção, tá certo? NAB, né, seccionei aqui, ó. Então, vou trabalhar com esse trecho. A minha convenção é sempre no sentido de tracionar, né? É esforço axial. Então, ó, vai ficar menos 2P1. Ou seja, eu tenho uma compressão aqui, como a gente já sabia. A mesma coisa se eu fizer aqui, pessoal, né? Agora eu seccionei aqui, né? Vou trabalhar de baixo para cima, de novo, seccionando. A convenção é essa, NCB, né? E aí vai dar menos CY, né? Então, compressão também. Primeiro, pessoal, ó, já que aqui eu tenho duas incógnitas, eu vou trabalhar com o trecho AB, que eu só teria uma, né? Então, olha, variação de comprimento da coluna no trecho AB é NAB vezes L de AB, tá certo? Que é 144 polegadas, né? 12 pés vezes 12, sobre a área, né? Que é comum para os dois, e o modo de elasticidade também é comum para os dois. Então, ó, a variação de comprimento, pessoal, né? Do trecho AB, né? O deslocamento de A é relativo ao de B. E esse trecho vai reduzir de comprimento, não é isso, pessoal? Ele está sendo comprimido. Então, ó, isso aqui é menos 0,03 polegadas, tá certo? A variação de comprimento que realmente ocorre no trecho AB, né? É igual, aí, ó, menos 2P1, tá certo? Vezes o comprimento, que é 144 polegadas, sobre a área, que é 23,4 polegadas quadradas, vezes o modo de elasticidade, ó, que está aqui, 29 vezes 10 a terceira, kip, né, sobre polegada quadrada. Aí, ó, polegada quadrada aqui some com esse, tá certo? Ó, essa polegada aqui de cima some com esse, o kip vai passar aqui para o outro lado, para cima, já sai com o resultado da força em kip, né? E aí já está o resultado aí, tá certo? E menos com menos mais, o resultado da força vai dar positivo, porque eu já arbitrei no sentido correto, no sentido de compressão, né? Depois a gente vê o resultado. E agora, para determinar o P2, eu uso agora o trecho CB, né? Então, agora é CB, NCB, vezes LCB, que é o mesmo, né? A, E. E aí, ó, variação de comprimento do trecho CB, aí sim é quanto o B deslocou para baixo. Então, menos 0,09 polegadas, menos, aí eu tenho, ó, 2P1 mais 2P2, né? Certo? Vezes L, aí LCB já coloco aqui o valor, 144 polegadas, mesma coisa lá de cima, 23,4, 29, 10 a terceira, aqui. Então, ó, sempre análise de unidade, né, pessoal? Para chegar com a unidade certinha no final. E aí o P1 eu já tenho calculado aqui, onde que código é P2, eu calculo o P2. E o resultado disso aqui deu 70,7 kip. E aqui deu 141 kip, aproximadamente, né?
Tudo bem? Sem dificuldade, né, pessoal? Mas vamos lá. Alguma dúvida nesse problema? Professor, Pois não. se não fosse só explicar mais uma vez sobre esses deslocamentos, por exemplo, do trecho AB e do trecho BC. Ó, quando eu falo do trecho AB, quando eu falo de trechos, eu falo em variação de comprimento. Quando eu falo de um ponto, eu falo em deslocamento. Tudo bem? Então, uma primeira coisa aí. O que foi dito no problema? Que o ponto A se deslocou 0,12 polegadas para baixo. Tá certo? Eu posso afirmar que a variação de comprimento do trecho AB foi 0,12? Não posso. Tá certo? Variação de comprimento de um trecho é a diferença dos deslocamentos de suas extremidades. Tá certo? Então, olha, quando eu trabalho aqui no trecho CB, né, já que o ponto C é fixo, o quanto o ponto B deslocar para baixo é o quanto essa barra vai estar sendo comprimida, vai estar variando de comprimento negativamente. Tudo bem. Aqui tudo certo, né? O 0,09 aqui está tudo bem, né? Tá sim, professor. Então, para o trecho AB, aí não, porque tanto a extremidade B quanto a extremidade A se deslocam. Então, eu tenho que ver o deslocamento relativo entre elas. Né? Se eu tive um deslocamento de 0,09 do B para baixo, se o A se deslocou, se tivesse deslocado 0,09 para baixo também, de quanto teria sido a deformação aqui no trecho AB? Zero. Vamos dizer, ó, né? Zero, não é isso? Zero, exatamente. Né? Porque o A deslocou o que o B deslocou. Tá certo? Então, não tem deslocamento relativo entre os pontos, então não tem variação de comprimento. Agora, se o B deslocou 0,09 para baixo e o A 0,012, aí eu tenho um deslocamento relativo, eu tenho variação de comprimento. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pular essa daqui para a gente resolver mais uma com variação de temperatura, que foi o assunto novo que a gente viu hoje, tá certo? Na próxima aula a gente volta para o exercício anterior, tá? Então vamos lá, ó. Analisem esse problema, percebam, agora eu tenho dois materiais diferentes, tenho comprimentos diferentes, né? Áreas diferentes, e um detalhe importante, eu tenho uma folga. Então, eu não começo com restrição, tá certo? Então percebam, pessoal, se a variação de temperatura que eu apliquei aí não for suficiente, né? Aí, claro, né? A barra de aço vai aumentar de comprimento, já que a variação foi positiva, ó. A barra de aço vai aumentar de comprimento, a de alumínio, né? Também, né? Se essa variação de comprimento devido à temperatura não for suficiente para vencer essa folga, eu tenho tensão no problema? Não. Não tenho, né? Então, esse é um primeiro teste que tem que ser feito, né? Se a soma das variações de comprimento devido à temperatura vencem a folga, né? Se não vencer, não tenho tensão. Aí, paciência, né? Não vou ter força, não vou ter nada. Agora não, venceu a folga. Beleza, então vai ter força. E aí, o que a gente pode fazer, pessoal, para resolver o problema? Quando eu já tinha restrição desde o início, eu dizia que a variação de comprimento da barra de aço mais a variação de comprimento da barra de alumínio, tá certo? Era zero, tá certo? Agora, a soma das duas variações de comprimento vai ser quanto? 0,5. Vai ser a folga, tá certo? Perfeito. O quanto as duas somadas podem variar de comprimento. É essa folga. A partir do momento que vencer a folga, eu não tenho mais, né, para onde expandir, tá certo? Então, vamos lá. Dada a dica, né, um tempinho aí para vocês fazerem, ou pensarem pelo menos no problema, né, e ir armando, enquanto eu coloco aqui no quadro. Ok.
Pessoal, então, como eu falei, né? A primeira coisa é a gente entender se essa variação, né, de temperatura é suficiente para vencer essa folga aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai testar é isso, né? Alfa T do aço mais alfa T do alumínio, né? É maior ou igual, né? Na verdade, tem que ser maior, né? Do que 0,5 milímetros. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder, tá certo? Então, vamos lá, vamos calcular isso, né? Então, aqui o do aço daria do aço, ΔT, vezes L do aço, mais alfa alumínio, ΔT, vezes L alumínio. Aqui, pessoal, essa soma aqui está dando 1,347 milímetros. Então, sim, é óbvio, né? Isso aqui é suficiente para vencer essa folga. Então, eu vou sim ter forças envolvidas no problema. Tá certo? Aí a gente tem algumas formas de resolver esse problema, pessoal. Tá certo? Uma forma, né, agora que eu já sei que tem força, né, envolvida, é aquilo, né, somar todos os termos de deformação e igualar, em vez de igualar a zero, igualar a folga, né? Ou, como eu estou interessado aqui na força, né, eu estou interessado na força, o que a gente pode fazer? Né? Subtrair isso daqui, tá certo? Subtrair isso daqui, né? E trabalhar só com o termo de força, tá certo? Podemos também fazer. Mas vamos lá, vamos trabalhar com a equação completa, tá? Então vai ficar, ó, ΔT mais ΔT do aço mais ΔT ΔP do alumínio igual àquela folga lá, que é 0,5 milímetros. Tá certo, pessoal? E aí, de novo, ó, vamos substituir aqui, né? Esse termo aqui, né, que já está colocado aqui. Aí, esse termo aqui seria, né, a força, que é a mesma, né, pessoal? De novo, a força vai ser a mesma, atuando, né, em todos os componentes. Só que agora, ó, a diferença daquele problema é que eu vou ter uma força o quê? Compressiva. Tá certo? Então, ó, esse termo aqui é isso. Eu não vou escrever de novo para a gente ganhar tempo, né? Esse termo térmico aqui é isso. E o termo da força, né? Agora ele fica negativo. Tá certo? Menos P, L do aço, sobre a área do aço, E do aço. Tudo foi dado aí, né? Aí, de novo, né, pessoal? Vamos isolar os termos de força. Aí, vejam que a equação vai ficar um pouco maior aqui. Tá certo? Vocês isolando aí, tá? Vocês vão chegar numa força de 232,4 quilonewtons. Tá certo? Aí o que foi pedido, né? A tensão na parte de alumínio, tá certo? Já vai ser compressiva mesmo, né? Então é só dividir essa força pela área do alumínio, que é 2.000, né? E a variação de comprimento. Aí, de novo, pessoal, assim como a gente fez para a outra, a variação de comprimento da barra de alumínio vai ser a soma desses dois termos aqui, ó. E aí está dando uma variação positiva, ou seja, o efeito térmico ele se sobrepõe ao efeito de força, ao contrário do que deve ocorrer na barra de aço. Tá certo? Ou não, né? Vocês podem checar, porque aí eu tenho ainda uma folga para ser vencida, né? Então vocês têm que ver o que acontece. Então façam também depois os cálculos
de tensão para a barra de aço e variação de comprimento para a barra de aço. Tá bom? Aí deixa eu só mostrar aqui para vocês, no MATCAD, a equação, né? Como é que ficaria a equação de força, né? Para calcular essa força aí. Conseguem ver aí, pessoal? Olha, isso que eu estou chamando de delta aqui, né? É a folga, tá certo? Aí, ó, ΔT é a variação de temperatura. Então, quando eu isolar esses termos, né, e fizer o jogo de sinal, é assim que vai ficar. Tá bom? Então, quem quiser anotar essa equação e ver se quando isolar vai ficar igual, né? Muito cuidado nisso, né, pessoal? Porque são muitos termos. Então, vocês têm que tomar cuidado com o sinal, né? E em como passar as coisas multiplicando e dividindo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Tranquilo, professor. Então, olha, como eu falei para vocês, tem outras formas de resolver esse problema. Né? Você poderia ver, por exemplo, qual é a variação de temperatura necessária para vencer essa folga. Né? E depois, né, quando fosse para o problema de força, né, por exemplo, ó, se eu trabalho aqui, né, com isso mais isso e já igualo a 0,5, tá certo? A folga. O ΔT que eu ia achar seria, né, pessoal, a variação de temperatura para eu vencer a folga. E aí, quando eu fosse trabalhar aqui, ó, se eu quisesse de novo trabalhar com zero aqui, ó, a partir do momento, ó, então vamos dizer aqui, que, sei lá, com 80 graus de variação, eu vencesse a folga. Tá? Vamos só supor aqui. Né? Então, olha, a partir de 80 graus de variação, a minha folga passa a ser quanto? 0. Então, olha, aí de 80 para 120, que foi uma variação total, né? Eu tenho uma variação de 40. Então, essa variação de 40, né? Aí eu resolveria de novo esse problema aqui, colocaria 0, só que a variação de temperatura aqui, ó, seria uma variação ΔT2, que seria só os 40, né? Além do que eu preciso, dos 80 que eu já usei para vencer a folga. Tá certo? Ia dar a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Ia dar a mesma coisa. Tá? Então, eu prefiro realmente resolver o problema completo, né, com a folga, com a variação de temperatura completa. Agora, tem gente que gosta de trabalhar por etapas. Usa um ΔT1, que é o necessário para vencer a folga, e depois usa um ΔT2 aqui, mas como já foi vencida a folga, coloca a folga 0 aqui. Certo? E aí acharia também a mesma força, não tenha dúvida disso. Ok, então, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Até quinta-feira. Aí resolvemos aqueles exercícios do final. E você já tem o material, nos exercícios tem as respostas, né? O gabarito das questões. Então, tentem fazer, pessoal. Tentem fazer para vocês sentirem aí o que ainda está complicado. Tá? Oi. Olha, o que eu fiz foi subtrair 0,5 do valor que a gente achou da soma da deformação térmica, que era 1,34, e aí encontrou um valor negativo, né? Esse valor negativo, eu igualei ele à soma das deformações por força, sabe? Perfeito. O resultado deu mesmo no final. Perfeito. E tem que dar, né? Foi o que eu falei no começo, né? Se você subtraísse o que eu deveria ter, né? Se as barras estivessem livres para deformar, né? As duas estivessem livres para deformar. Eu teria 1,34, né? Com essa variação de 120 graus. Só que, a partir de 0,5, eu tenho uma restrição, né? Então, né? Essa diferença, né, é negativa e é o que a restrição provoca comprimindo as duas barras, né? Que eu passo a ter força atuando. É isso mesmo, Arthur. Beleza, professor. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo. Ok. Boa tarde, pessoal. Até quinta. Tchau, tchau.